Bom dia, Rafael. É o Gustavo, meu caso clínico é de número 2. E a situação em relação ao meu grupo eu já esclareci no e-mail que se encontra esse trabalho. Mas, enfim, bora seguir para a apresentação. Paciente, nome JS, é um homem de 66 anos, casado, possui ensino fundamental completo e realiza tratamento dialítico. Ele relata sintomas de vômito, náusea, xerostomia, anorexia e perda de peso nos últimos 2 meses. Além disso, tem um diagnóstico de doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, insuficiência coronária e infarto agudo do miocárdio. Os exames clínicos laboratoriais desse paciente apresentaram dados como pressão arterial de 130 por 80, edema nos membros inferiores, o hemograma indicou 3,4 para hemácias, 11,7 gramas para hemoglobina, 35,8% de hematócritos, 99 miligramas de ureia e colesterol total de 210 miligramas. Gostaria de ressaltar que os números adequados se encontram aí à lateral, as referências adequadas, e que o VCM e o RDW desse paciente estão dentro dos valores recomendados. Em relação ao fármaco, gostaria de falar primeiro que abaixo de todos os slides, como recomendado nas orientações, se encontra o link da bula e da referência, né, de onde estão sendo retiradas as informações. Bom, o primeiro medicamento é o Carvedilol. Ele é da classe dos beta-bloqueadores, que se mostra eficaz no tratamento de hipertensão arterial sistêmica e da insuficiência coronariana. Ele age bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso acaba por gerar dilatação dos vasos sanguíneos e resulta na redução da resistência periférica, o que auxilia na diminuição da pressão arterial e no controle da insuficiência coronariana. Achei importante ressaltar que esse medicamento piora o controle glicêmico em pacientes com diabetes prévia, porque ele inibe a contrarregulação glicêmica, fazendo necessário um monitoramento constante da glicemia desse paciente. Bom, o monocordil, ele é da classe dos nitratos, e ele se mostra eficiente no tratamento da insuficiência coronariana. Ele promove a vasodilatação coronariana e venosa e possui ação direta como relaxante da circulação coronária e venosa. É importante ressaltar que o uso concomitante com antihipertensivos, que no caso desse paciente é o carvedilol e a nifedipino, podem gerar maior efeito hipotensor ortostático dos nitratos nesse paciente. O nifedipino é um bloqueador do influxo da transmembrana do cálcio, que sendo eficiente no tratamento de hipertensão arterial sistêmica, agindo no músculo cardíaco e na musculatura lisa das artérias. Ele gera a consequente queda de concentração de cálcio intracelular e, por conta disso, dilata a artéria coronária, as artérias periféricas e arteriolas periféricas também, reduzindo assim a pressão arterial. Achei importante pontuar que o uso desse fármaco somado a beta-bloqueadores pode agravar o quadro de insuficiência coronariana e também ressaltar que, pelo paciente se encontrar em tratamento dialítico, é importante monitorar as quedas significativas da pressão arterial decorrentes desse medicamento. Bom, o ácido acetil salicílico, ou AAS, é um anti-inflamatório não esteroidal que ele age como antiagregante plaquetário. Ele se faz importante devido ao infarto prévio e doença coronariana do paciente. Bom, o noriporum é um complexo macromolecular não iônico. Ele é indicado para o tratamento de anemia de origem nutricional e no caso de hemácias pequenas, que também é o que aprende o nosso paciente, causadas pela deficiência de ferro. Também é indicado em casos de anemia ferropriva, oriundos da subnutrição, e há uma correlação negativa entre a extensão da deficiência de ferro e a quantidade absorvida do mesmo. Quanto maior for a deficiência de ferro no organismo, melhor será a sua absorção, e quanto maior a dose administrada, menor será a absorção desse elemento. A alfa-eritropoetina é um hormônio glicoproteico usado para o tratamento de anemia secundária à insuficiência renal crônica em pacientes que estão em hemodiálise, sendo que a eritropoetina é a principal reguladora da formação de hemácias, sendo assim, ela estimula a produção das mesmas. Bom, a simvastatina, ela é da classe dos inibidores de HMG-CoA, ela é reguladora de colesterol e responsável pela redução de LDL e estimular a produção de HDL. Ela se mostra eficiente no tratamento de doenças coronárias, sendo que há a redução do risco de eventos vasculares e coronarianos maiores, assim como também a do AVC. Ela também reduz a necessidade de procedimentos de revascularização do miocárdio, da circulação periférica, e para pacientes com diabetes, que é o caso do nosso, ela reduz o risco de desenvolver complicações periféricas macrovasculares, que seriam, por exemplo, a amputação.
e é indicado como adjuvante à dieta para reduzir níveis elevados de colesterol total, LDL, da poliproteína B, de triglicerídeos, e é responsável também pelo aumento do HDL. Bom, o Renagel é um fármaco à base de cloridrato de sevelamer, e ele é responsável pelo controle de fósforo em pacientes com doença renal crônica que se encontram em tratamento dialítico. Ele tem um fosfato no trato intestinal, impedindo sua absorção e ocasionando a redução da concentração desse fosfato no sangue. Em pacientes dialíticos, como é o caso do nosso, ele também reduz a incidência de cálcio excessivo no sangue. Também para pacientes em hemodiálise, pode ocorrer o desenvolvimento da redução de vitamina A, D, E e K, e também para pacientes com doença renal crônica, o uso desse medicamento também poderá gerar acidose metabólica, exigindo monitoramento médico. O uso do fármaco e a redução da ingesta de fosfato juntos resulta na redução da concentração de fósforo sérico em pacientes com doença renal crônica que se encontram em hemodiálise. E o omeprazol, ele é um inibidor de bombas de próton que é usado no tratamento de dispepsia. Ele age como um protetor gástrico, e no caso do nosso paciente que é polimedicado e possui a concentração de ureia elevada, as queixas gástricas são comuns. Assim sendo, o omeprazol ele é indicado como forma de alívio desses sintomas. Bom, além disso, agora discutindo sobre o caso, houveram alguns exames que eu julguei necessário, que não foram realizados, e seriam ele o TGO-TGP, por conta da função hepática poder estar comprometida, devido ao tratamento polimedicamentoso, especialmente a simvastatina, que ela age diretamente no fígado. Bom, o exame também de proteína total e fracionada, para determinar o nível de albumina e se há necessidade de uma intervenção hiperproteica com o paciente. O ferro e ferritina, que apesar da baixa toxicidade, devido ao uso do noriporum, ele deve ser monitorado, a sua concentração. O sódio, fósforo e cálcio, achei também que deveria ser feitos exames, devido à importância das variantes de concentração e da influência que isso pode acarretar no organismo do paciente. E também os níveis de vitamina A, D e K, por conta do Renagel, por se tratar de um paciente em hemodiálise, como já dito, pode prejudicar os níveis dessas vitaminas no corpo. Também houve indicativos de anemia megaloblástica, já que níveis baixos de hematócritos, hemácias e hemoglobina, somado com um nível adequado de RDW e VCM, indicam esse tipo de diagnóstico. Bom, essa anemia é causada por deficiência de B12 e ácido fólico, e isso possivelmente ocorre devido à sobrecarga hepática, que reduz a absorção desses nutrientes e prejudica a sua metabolização. Bom, para concluir, eu acho que devemos ressaltar a necessidade de planejamento dietético para complementar o tratamento médico feito por esse paciente, exercer o controle e consumo de água, já que em pacientes com deficiência renal crônica, isso pode ocasionar em água no pulmão, falta de ar e aumento da pressão arterial, isso segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, em que se encontra o link aqui abaixo no slide. Evitar também o consumo de gorduras, especialmente transhidrogenadas, por conta do histórico cardiovascular desse paciente, e por conta dele fazer hemodiálise, pode ocorrer uma queda significante da proteína. E sendo assim, eu acho que se deve garantir o ganho de peso entre as sessões, né, de hemodiálise, controlando a ingesta calórica e proteica e se atentando ao nível de fósforo nessas ingestões, devendo-se evitar alimentos ricos nesse elemento, que seriam queijos embutidos, peixes processados, oleaginosas, chocolate, gema de ovo, miúdos e frutos do mar. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia também recomenda o não consumo de carambola, devido a um nutriente presente na fruta, tanto o não consumo da fruta, quanto o suco, porque pode ser realmente muito tóxico para pacientes com doença renal crônica. Bom, enfim, essas foram as considerações conclusivas. É isso, obrigado.